Olá pessoal, vamos lá. No vídeo passado eu expliquei, falei um pouco sobre o quadro horário de estudos, tá? Expliquei direitinho, inclusive a estruturação, tá bom? Hoje nós vamos falar, no caso dos professores, as ferramentas que podem ser utilizadas como feedback, tanto para as aulas online, quanto para as aulas presenciais, que podem ser usadas como feedback. Inclusive vocês professores podem ir preparando os seus alunos, ensinando-os a estudar, tá? Lembre-se, protagonismo, habilidades e competências. Se você ensina o aluno a estudar, você está ensinando a ele a autogerenciar o conhecimento, tá? Porque você acompanha, mostra, ensina, pede para ele dele dar o feedback através dessas ferramentas que eu vou passar para vocês aqui, que de repente alguns já conheçam, mas para o aluno pode ser uma ferramenta, né, de estudos fantástica, tá? Eu vou explicar para vocês aqui. A primeira ferramenta é o esquema. O esquema, o esquema são tópicos, tá? Eles são tópicos que o aluno, para você fazer um esquema, ele tem que fazer a leitura de todo o material. Ele faz a leitura do material, isso numa pesquisa que ele porventura venha mergulhar para fazer, tá? Com a solicitação do professor, então ele mergulha, ele faz a pesquisa lá dentro do online, né? Faz a pesquisa e ele levanta o conteúdo. E para ele fazer o esquema, ele tem que ler todo o material. Então, ele dá uma passada, ele faz as marcações devidas e extrai dali, ele faz meio que um esqueleto. Depois eu posso mostrar para vocês como é que fica. Então, ele faz o esqueleto, porque assim, o esquema, quem produziu é que sabe a desenvoltura do que será dos tópicos que ele expôs ali. Só quem produziu é que sabe. Ou então alguém que tem um conhecimento um pouquinho mais, né, mais sobre a temática. Mas a princípio o esquema, o entendimento fiel, normalmente é quem produziu o esquema. Uma outra ferramenta é o mapa conceitual. O mapa conceitual ele já é um pouquinho mais detalhado e ele expressa um pouco da fidelidade do texto. Então, uma pessoa que não produziu, ela vai entender quando ela olha o mapa conceitual. Então, uma coisa é o esquema, que são tópicos. E ele vai criando ali uma árvore com setas. Depois eu explico para vocês como pode ser feito, tá? E eu posso deixar exemplos aqui também. O outro é o mapa conceitual, onde você vai direcionando, utilizando colchetes, vai utilizando retângulos, você pode ir disponibilizando setas ao longo do texto e os conceitos, os significados e a descrição de cada tópico daquele ali. Esse é o mapa conceitual. Muito utilizado, tá, pessoal? Eles são muito utilizados para quê? Para fazer revisões, tendo em vista que os textos e os capítulos são imensos, mas quando o aluno ele faz a primeira leitura, posteriormente ele volta, ele vai extraindo os tópicos e depois ele olha para aquele esquema, ele olha para aquele mapa conceitual e ele consegue reproduzir em palavras o que ele entendeu, né, sobre o roteiro do esquema ou do mapa conceitual. Ele pode utilizar aquele material como ferramenta para fazer as revisões. Normalmente, as revisões elas são indicadas a cada 15 dias. Do que foi produzido ao longo desses 15 dias, é importante aquilo que foi marcado, tem que ser transcrito. Quando você transcreve, você utiliza a visão na hora da transcrição e um pouco da fala. Você pode fazer isso. Quando você explica o que você escreveu no esquema, no mapa conceitual, você utiliza a visão, a voz e a audição. Então, olha por onde o cérebro está conseguindo captar a mensagem. Estão percebendo? Por onde o cérebro ele capta a mensagem? Então, na hora que você estiver produzindo, porque você precisa
após a esquematização, criar o hábito, e você, professor, ensinar para os alunos, né, a criar o hábito deles explicarem, mesmo estando só, naquele momento onde ele produz o conteúdo, né, aquele momento onde ele está sozinho estudando, que ele explique o que ele escreveu, tá? E facilita a memorização. E tendo as revisões a cada 15 dias, né, aumenta e potencializa a aprendizagem, porque ele vai explicar o que ele entendeu, tá? Então ele começa a ter uma desenvoltura e começa a entender como é esse processo de aprendizado que, se você analisar na pirâmide de William Glasser, quando você produz, quando você debate, quando você participa, quando você manipula, quando você explica, ensina, a retenção é de 95%. Tá? Então isso não é mágica, né? Isso funciona. Uma outra ferramenta é o podcast. O podcast é uma aula, é um áudio, né? Como se você estivesse dando uma aula, mas para você. Você pode gravar hoje com o WhatsApp, você pode gravar até no áudio do WhatsApp, pode criar um grupo de cada disciplina e você pode elaborar um podcast. No caso, o aluno ele pode elaborar um podcast em relação àquilo que ele está explicando, que é uma outra ferramenta para ele, né, de aprendizado e memorização. A aprendizagem, pessoal, ela não vai deixar de ter aqueles processos mnemônicos, aqueles processos de memorização. Isso faz parte da aprendizagem, isso aí é natural, memorização de algumas datas, memorização. Senão, como é que o cérebro ele consegue processar e memorizar um número de telefone, um CPF? Por quê? Porque você ali, né, manipulou várias e várias vezes. Então, voltando aqui para o podcast, esse podcast ele pode ser pedido pelo professor como feedback, curtinho ali, de 3 a 5 minutinhos, para que os alunos eles aprendam a produzir, percam o medo de produzir, e depois, esse mesmo aluno ele pode criar um grupo, ele cria um grupozinho, tá? Onde ele tenha só ele, e ele pode, por disciplina, isso aí é uma dica aí que eu estou passando, inclusive para alunos que vão fazer vestibulares, que vão fazer concursos, que vão estudar vão fazer provas diversas. Ele pode ir criando os grupos e pode ir subindo ali as revisões das quais eles produziram no esquema, produziram no mapa conceitual, produziram no resumo, que ele é mais conhecido, o resumo ele é muito mais conhecido, mas esses esquemas e os mapas conceituais também. E agora o podcast, ele pode gravar a explicação dele, ele explicando, e subir esse podcast num grupo que ele mesmo pode criar. Uma outra ferramenta é o mapa cronológico. Isso quando houver o conteúdo, né, o material a ser estudado, houver datas, ele pode montar um mapa cronológico, tá? E esse mapa cronológico ele é muito também utilizado como ferramenta de estudo, tá? E o outro é o mapa mental, através de uma palavra geradora, né? O mapa mental ele explode uma série de outras palavras que tenham correlação com a palavra principal. Isso é um mapa mental, tá? Então, assim, essas são algumas ferramentas que eu estou explicando para vocês. Você, professor, que você pode utilizar como feedback. Ao mesmo tempo, o aluno ele vai aprendendo como estudar. Porque se o aluno aprende a estudar, ele aprende a autogerenciar seu conhecimento. Isso desenvolve o protagonismo. Como é que ele vai desenvolver o protagonismo? Se esse aluno ele não sabe, ele não tem as ferramentas para qualificar o seu estudo. Então você lança a mão, né, dessas ferramentas, ensinando a ele como fazer. Você ensina, pedindo para que ele dê para você o feedback. E aí você vai ali orientando. E até que ele chegará num ponto tal que ele automaticamente ele vai seguir caminho no processo do seu estudo individual. E uma outra dica, você que é aluno, que é estudante,
a partir do momento em que você vai produzindo esses esquemas, você vai produzindo os mapas conceituais, os resumos, a semelhança do podcast, onde você vai separando ali por disciplina, você pode fazer da mesma forma os resumos dos esquemas e os mapas conceituais. Você pode ir separando pastinhas, né? Pastinhas referente a cada disciplina por conteúdo, e você vai ali, ó, guardando. Lembra que você fará uma dica que eu deixo aqui: a cada 15 dias revisões, não é? Então aí é só você pegar a pastinha e a tua revisão é explicar o que está ali no esquema, para a tua mente ir, né, buscando aquele conhecimento que você estudou lá atrás e relembrando, tá? E aí você vai, a quantidade de vezes que esse conteúdo ele for trabalhado por você, a aprendizagem ela vai fluindo naturalmente, e com as atividades, somando com as atividades que você será submetido em sala de aula, tá? Então eu queria deixar essa dica aqui para vocês. Um abraço a todos. Tchau, tchau.